Estamos de volta e prontos para analisar o plano para a educação apresentado hoje pelo Governo, em que o principal objetivo é diminuir o número de alunos sem professor. São nossos convidados Nuno Crato, ex-ministro da Educação, e António Carlos Cortês, professor, poeta e ensaísta. Muito boa noite aos dois, bem-vindos, obrigada pela disponibilidade. Nuno Crato, houve 1000 alunos que este ano perderam por completo uma disciplina. Durante todo o ano letivo não tiveram esse professor, de acordo pelo menos com os números que hoje foram apresentados pelo Governo. Hoje o Ministro disse que quer reter e atrair de várias formas, e já lá vamos, mas primeiro queria ouvi-lo sobre isto. Quer reter e atrair quase 3000 professores. Acha demasiado ambicioso ou, para cumprir o grande objetivo deste plano, é mesmo preciso isso acontecer? É necessário que isso aconteça. Eu acho 3.000 professores. Eu acho que finalmente alguma coisa está a acontecer. E isto é muito importante. Que estas medidas que o Governo tomou, eu não estou no Governo, não estive nas discussões, não sei exatamente como é que as coisas são, mas sei uma coisa, estamos a mexer, porque durante muito tempo não mexemos em relação a isto e não tomámos medidas, estou a dizer, o país não tomou medidas em relação a este problema, que é um problema anunciado há muito tempo. Porque nós não nos temos de esquecer que em 2010, 2011, 2012, 13, 14, mais ou menos, nessa altura, cada lugar que se abria apareciam 100 professores. Ou seja, havia uma procura maior do que a oferta do ponto de vista dos professores. E isso mudou completamente. Mas mudou e sabia-se que ia mudar. Eu lembro-me em 2013, 2014, falei várias vezes sobre isso. E em 2014 isso está escrito num decreto-lei que eu assinei. O que é que previa? Que previa que ia haver falta de professores. Ia haver falta de professores pelas reformas, pela demografia. Porque a demografia é fácil de prever. Nós fizemos estudos nessa altura, mais ou menos já antes tínhamos começado a fazer, quando foi o alargamento da escolaridade obrigatória, que se passou sem quaisquer problemas em 2012, 2013, 2015. Fizemos estudos sobre o aumento dos alunos e sobre a necessidade de professores. E verificámos que não havia problemas nessa altura, pelo contrário, havia mais professores candidatos para cada lugar. Mas que o problema ia chegar. Vamos olhar para o futuro. As idades são inultrapassáveis. António Carlos Cortês, acha arriscado prometer a redução de 90% do número de alunos que começam o ano letivo sem aulas a uma disciplina, passar de cerca de 20.000 para 2.000 alunos? Bem, arriscado é, mas é preciso, de facto, alguma coisa mudar. Nós não podemos continuar a ter alunos sem aulas. As metas são ambiciosas, mas eu julgo que, de certo modo, o marasmo e a degradação das condições de lecionação nos últimos anos trouxeram-nos até aqui. E, portanto, eu dou o benefício da dúvida a esta equipa ministerial, no sentido em que alguma coisa, de facto, tem de ser feita. Agora, para além de haver essa meta de reduzir em 90%, não é, a ausência de professores nas disciplinas... No primeiro período? Sim, no primeiro período. No arranque do ano letivo. No arranque do ano letivo, depois, enfim, logo se vê, o ano letivo é longo. A questão, para mim, fundamental é não só, suprir essa ausência de professores no sistema, mas outra meta que nós devemos, de facto, debater com grande agudeza, com grande penetração, chamando os melhores, chamando aqueles que têm pensado a educação, é a qualidade das aulas. Porque, se é verdade que nós temos um problema de falta de professores no sistema, e temos, em virtude de vários problemas que nós já identificámos há muito tempo, os baixos salários, as condições da profissão, o modo como o concurso nacional foi pensado. Para além disso, a meu ver, há um problema hoje fundamental em Portugal, que é também um problema de qualidade científica. E aí a formação de professores também de ser pensada. Formação de professores, os currículos, a avaliação, tudo isso. Vamos olhar para as medidas que o Governo quer implementar para atrair ou para reter os que já têm. Uma que salta à vista, Nuno Crato, é o pagamento de mais até 750 euros brutos mensais a professores que atinjam a idade da reforma, mas que aceitem continuar a dar aulas. Eu aceitaria. Nem era preciso os 750 euros. Eu aceitaria, ainda há pouco tempo me reformei por uma questão de idade, por limite de idade, e estou muito revoltado com a situação, porque eu gostaria de ter continuado a dar aulas. Portanto, haverá certamente professores que gostarão de continuar a dar aulas e que não o podem fazer
por esta questão um pouco anacrónica, que é, há um limite de idade que não evoluiu e a saúde das pessoas, nós hoje vivemos mais, temos uma qualidade de vida maior, temos uma lucidez maior, o que é natural pela evolução dos cuidados de saúde, do estilo de vida que as pessoas têm, etc. E, portanto, é bom que haja essa oportunidade. Não sei se há muitos professores que o querem fazer ou que o quererão fazer, mas é bom que se abra essa oportunidade. O Governo, com esta medida, espera reter 1000 professores. Acha que a adesão será Não sei, é um pouco difícil prever, mas é possível que sim. É preciso que isto seja colmatado com outro tipo de medidas, ou que seja complementado com outro tipo de medidas. Nomeadamente, há um grande desgaste da profissão docente neste momento, sobretudo por duas coisas, julgo eu. Uma delas é, em geral, a desvalorização do conhecimento. Nós, nos últimos 7 anos, nós assistimos a uma ideia de que o conhecimento não é importante, o que é importante é a multidisciplinaridade, é o sentido crítico, é a capacidade de aplicação e não a ideia de que o conhecimento tem um valor em si. E isto degrada a situação das aulas, porque o professor, a certa altura, diz para os professores, um formador, no pior sentido. É um formador, é uma pessoa que está ali, é um animador, é um técnico. Exatamente. E depois pela burocracia que se instalou. Exatamente. E a burocracia deriva da falta de avaliação. Isto é muito curioso, mas o estilo de avaliação que foi feito, substituindo as provas nacionais nos finais de ciclo, como devem ser feitas, por uma avaliação formativa muito formatada através do projeto Maia, Sim. foi uma coisa que o projeto Maia é verdadeiramente ofensivo. É ofensivo para os professores, para os estudantes. E criou uma carga burocrática. Bem, o António Santos. Mas há agora também, neste plano do Governo, a intenção de recorrer a 140 técnicos superiores para simplificar precisamente o trabalho administrativo. Pode ser uma boa medida. Eu não estou em situação de o avaliar, mas essa vontade. Há uma para si, Nuno Crato, que é a atração de professores reformados. Exatamente. Das disciplinas mais carenciadas, mais deficitárias. Matemática é uma delas. É uma delas, mas eu... Estará de volta? Eu não tenho formação para professor do ensino secundário ou do ensino Mas essa equivalência também está prevista? Quem sabe? Olha, teria imenso gosto. Eu acho que aí há uma questão fundamental na formação de professores. Não me ofende nada cativar de novo professores que saíram da função e podem regressar. Penso muitas vezes nisto, que na formação das mais diversas áreas, estou a pensar na minha, língua, literatura, português, não só os programas têm de ser revistos e voltar a haver o estudo do texto literário e da história e da filosofia com força, justamente para compensar essa visão tecnocrata e, enfim, no fundo, esvaziada de sentido, que foi implementada por preconceitos contra aquilo que são as artes, a literatura, a filosofia, a história, deviam ser disciplinas. E as ciências. Também com preconceitos contra as ciências. Com certeza, porque tudo isso tem que ter mais peso na carga horária dos alunos. Uma disciplina como história, uma disciplina como português, são disciplinas de conhecimento e de discurso. E nós hoje, os nossos alunos estão confrontados com isso. Acha que António Carlos Cortês, enquanto professor, o facto de o Governo ter conseguido chegar a acordo com a maioria dos sindicatos sobre a recuperação do tempo de serviço, se isso pode ajudar a que mais professores se mantenham, por exemplo, aqueles que se iam reformar no ensino público? Eu julgo que a visão da educação tem de ser suprapartidária e tem de haver bom senso e já agora bom gosto. Nas negociações entre sindicatos e governo, tem de se olhar, julgo eu, para o interesse, enfim, daquilo que é. O que é que nós queremos para este país daqui a 5, 10, 15 anos, 20? Queremos médicos competentes, juízes competentes e moralmente sólidos? Queremos políticos de qualidade? Queremos gente que sabe articular discurso, que sabe pensar? Ou queremos apenas um país transformado em gente que paga impostos, não tem espírito crítico, não questiona, não lê livros... E recebe os turistas. E se limita a receber turistas, quer dizer... No fundo, estamos a falar de uma questão de regime. A democracia não se consolida quando temos um sistema de ensino que convida as pessoas, os alunos, a matar a imaginação, a matar o espírito crítico, a matar a curiosidade científica. Sim, mas respondendo à minha pergunta, pensa que poderá haver uma maior adesão, uma maior entusiasmo, colaboração dos professores em ficar na profissão, tendo em conta o acordo que foi finalmente alcançado? Para ficar na profissão, para ficar na profissão, a profissão tem de ser aliciante do ponto de vista dos programas que se vão dar, que têm de ser pensados, têm de ser repensados e em função
daquilo que é um aliciente maior. Quer dizer, se eu vou para uma profissão onde não há progressão na carreira e os ordenados são de 1.000 euros, isto alicia quem? Ninguém. E, portanto, os professores... O caso da Irlanda é interessante. Foi um país que apostou verdadeiramente na educação e conseguiram, de facto, ter índices de progresso muito grandes nos últimos anos. Nós também tivemos índices de progresso bastante grandes na educação suprapartidariamente. Entre 2003 e 2015 nós avançámos muitíssimo na educação. Todos os inquéritos internacionais mostram-no. Porquê? Porque houve um conjunto de governos de diferentes partidos que pôs a educação em primeiro lugar no sentido essencial, que é qualidade do currículo, qualidade da avaliação. A partir daí decaímos. Quer dizer, o decaimento é brutal a partir de 2015 e isso deve-nos preocupar. Deixe-me ouvi-lo também de uma forma mais prática sobre o plano hoje apresentado. Há uma medida que é integrar imigrantes que eram professores nos seus países no ensino aqui em Portugal. O Governo estima que haja 200 no próximo ano letivo disponíveis para isso. Vê esta medida com bons olhos? É execuível? Positivo. Isto é um conjunto de medidas que finalmente podem começar a mexer com o sistema. Mas são medidas de emergência. Depois há as medidas de longo prazo. As medidas de longo prazo é atrair professores, tornar a profissão uma profissão atrativa, uma profissão qualificada perante a população. Essas medidas são medidas de longo prazo e com uma formação adequada. E isso também é importante ir a par e passo. Mas isto são medidas de emergência. Se vierem 200 professores imigrantes qualificados para ensinar, ótimo. Se vierem 300, ótimo. Eu não tenho número, não sei dizer. Se souberem falar bem português, por um lado, se para além da língua original tiverem também, já agora, isto deveria ser pensado, professores portugueses, criar uma equipa ou equipas de norte a sul do país que pudessem previamente preparar esses professores quanto a questões fundamentais. Cultura portuguesa, está previsto língua. Nestas medidas. Não sei se está pormenorizado ainda, mas está previsto que haja uma formação especial para os professores. Na medida que seja bem feita. É dito simplificar os procedimentos conducentes ao reconhecimento de habilitações para a docência e integração no sistema educativo português de professores imigrantes. Sim, mas os professores imigrantes têm de falar bem português para se fazerem entender. Têm de conhecer... Nós muitas vezes na educação não falamos em termos de cultura e de mentalidades, mas é bom que se comece a falar também de cultura e de mentalidades. Nenhum professor é digno desse nome, no sentido em que está a ministrar matérias, se não tem uma visão clara, enfim, de questões de cultura, de língua, de mentalidades. É verdade, António, mas olha, eu fui imigrante e eu conheço bastante bem algumas regiões de imigração. E conheço muitos imigrantes que falam português melhor que muitos nacionais. E que falam muito bem português. E que têm essa preocupação. Porque muitas vezes a questão da preocupação do valor que se dá à expressão e à expressão correta. E, portanto, enfim, esperemos que existam imigrantes em número suficiente para nos ajudar nesta fase difícil. E que ao mesmo tempo seja feito esta preparação de longo prazo, porque na preparação de professores também há muito a fazer. A preparação de professores não está atualizada como deveria. Uma das questões fundamentais mas a formação de professores é fundamental. Eu deixo aqui apenas um ponto para se pensar, é que na formação de professores insistiu-se muito nos últimos anos na capacitação digital, mas a pergunta que muitas vezes nós deveríamos colocar é esta. Por exemplo, no ensino da língua, no ensino da história, no ensino das ciências, a capacitação digital por si só não vai colmatar ausências terríveis de conhecimento científico, de conhecimento histórico ou literário, de conhecimento, enfim, filosófico ou estético. E sem isso, os professores não podem... As ações de formação para professores têm de ter verdadeiramente uma componente, eu tenho defendido isto em artigos, em livros, humanístico-científica. Quer dizer... não só o paradigma tecnocientífico foi levado a um ponto, de facto, a meu ver, exagerado e às vezes até com muito pouco bom senso, não pode ser, quer dizer, os exames nacionais, por exemplo, de português, hoje começaram... Baixaram a qualidade. São exames de verdadeiro falso, não há redação. Matemática é a mesma coisa. Não sei se viram o parecer da Sociedade Portuguesa de Matemática ontem. Como é que é possível? Quer dizer, os alunos não escrevem, não são chamados a fazer redação crítica e a pensar no exame nacional, de acesso ao ensino superior. Os poucos exames que ainda existem. Sim, os poucos. Portanto, há muita coisa, de facto, que tem de ser alterada se queremos ter uma democracia, de facto, com cidadãos robustamente críticos. É verdade. Não é? António Carlos Cortês, Nuno Crato, muito obrigada por terem vindo à edição da noite. Muito obrigado.